E aí, futuros criadores e criadoras de jogos, tudo bem com vocês? Eu sou o Nicolas Messias e a nossa aula de hoje será de Unity 2D. Na nossa última aula de Unity 2D, nós aprendemos a criar as transições nas animações. E na aula de hoje, nós vamos aprender a movimentar o nosso personagem, nosso player, e também vamos aprender a fazer a troca de transições em tempo real. Ou seja, quando o nosso usuário estiver jogando o nosso jogo, ok? Se você ainda não é inscrito, aproveita e se inscreva aqui no nosso canal. E também ao final do vídeo, não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Agora eu já estou aqui com o meu Unity aberto. E a partir de agora eu vou começar a criar o nosso código, tá? O nosso script. Então, para que isso dê certo, o que a gente precisa fazer? Qual que é o primeiro passo? Eu estou aqui no Assets, tá? Eu vou criar uma nova pasta. Como que eu crio uma nova pasta? Eu vou clicar com o botão direito do mouse, Create Folder. Vou criar uma pasta chamada aqui Scripts. Todos os scripts do nosso jogo vão ficar salvos nessa pasta Scripts que está aqui, tá bom? Então, clico duas vezes nela. Quem que eu vou fazer primeiro? Qual movimentação? Qual o script? Eu vou fazer o script do player. Então, player, esse carinha aqui é o cavaleiro, né? Eu vou clicar, então, aqui com o botão direito na minha pasta Scripts, Create C# Script. Então, os scripts feitos aqui no Unity, a gente vai utilizar a linguagem de programação C#. Vou criar um script chamado player. Esse script player, ele vai ter tudo salvo do player. A princípio, vai ser a movimentação dele, tá bom? Então, criei o script. Agora, o que acontece? Para a gente abrir esse script, eu preciso clicar duas vezes nele. Quando eu clico duas vezes, ele vai carregar um programa, que no meu caso ele abriu aqui o Visual Studio Code. Pode ser que no computador de vocês tenham já o Visual Studio, ou vocês tenham que baixar o Visual Studio Code ou algum programa similar. Aí fica a critério de cada um de vocês. E o programa para editar o código pode ser qualquer um que edite, tá bom? Ó, essa é a estrutura básica aqui do meu código do Unity, tá? Então ele já vem aqui com algumas bibliotecas que são essenciais, já criou a minha classe chamada player e já criou dois voids aqui, que seriam como se fossem duas funções. Eu tenho a start e a update, tá bom? A start, ela é executada assim que eu abro o meu jogo. E a update, ela sempre vai ser executada. Aí fica a critério de vocês e também dependendo do que a gente estiver fazendo. Tem coisas que dá para fazer somente a iniciar. E tem coisas que vão ter que ficar sendo feitas sempre, tá? Tomem cuidado com o que vocês forem colocar para estar sempre no update, porque isso vai pesando o nosso jogo. Tá bom? Então, o primeiro passo que eu vou ter que fazer aqui, eu vou ter que criar algumas variáveis. Essas variáveis, elas vão ser importantes para a gente conseguir fazer a movimentação do nosso personagem. A primeira variável que eu vou criar aqui vai ser uma variável do tipo animator, e essa variável vai ser chamada de animator. Tome cuidado com o Unity, né, com C# em si, na verdade, porque ele diferencia maiúsculo de minúsculo, ou seja, ele é uma linguagem case sensitive. Então, tome bastante cuidado quanto a isso, tá? Eu vou criar as variáveis e já explico cada função dela. Eu vou ter uma outra aqui do tipo float, que é números com vírgulas, chamada velocidade. E vou ter uma outra do tipo booleana, que vai ser chamada de lado direito. E ela vai receber o valor igual a true, tá bom? Ó, essas três variáveis, elas são extremamente importantes para nossa movimentação e para nossa animação, tá bom? Então, essas três variáveis, elas vão ser extremamente importantes aqui para nossa animação e para nossa movimentação do nosso personagem. A Animator, ela vai salvar o nosso controlador de animação para ficar mais fácil de gerenciar e chamar ele por aqui. A Float Velocidade é para a gente saber se o nosso personagem vai estar andando depois, tá bom? E o lado direito igual a True, o que significa isso? Quando a gente inicia um jogo, o nosso player, ele está virado desse jeito, para a direita da tela, correto? Então, conforme vocês vão indo para a direita, ele vai andando. E se vocês apertarem para a esquerda, o que acontece? Ele vira e vai para a esquerda da tela, correto? Então,
temos que ter uma variável, que no nosso caso é o lado direito igual a true, que vai ajudar a gente aqui para gerenciar qual lado o nosso player vai estar, tá bom? Então é por isso que ela existe aqui. Voltando aqui então para o nosso Visual Studio. Agora nós iremos iniciar a programação. O que a gente precisa começar falando aqui? No Void Start a gente precisa definir o valor do nosso animator. Então o nosso animator ele vai ser igual ao getComponent. Estou usando uma função própria dessas bibliotecas aqui em cima, que ele vai pegar o getComponent animator. Tá certo? Então ele já está pegando o nosso controlador de animação para a gente poder controlar ela depois. Por enquanto, aqui no Void Start, eu vou usar somente isso. Agora, eu vou aqui no meu Void Update. No Void Update, eu vou começar a movimentação do nosso personagem. Então, eu vou usar uma função também do Unity, que é input get axis horizontal. For diferente de 0. E abro e fecho as chaves. Vamos lá, pessoal. Vocês devem ter percebido, né, que a abertura de chaves aqui no C# indica o início e o fechamento, né? O início e o fim do nosso código. Aqui, o que eu fiz? Eu usei uma função que é o input get axis. Essa função, ela está pegando aqui pra gente se o controlador horizontal, coloquei o horizontal entre parênteses, entre aspas duplas, for diferente de 0. Ou seja, ele está verificando se existe algum movimento, tanto para a esquerda ou para a direita. Se existir, a gente vai andar. E aí, como que a gente anda aqui? A gente vai usar uma função também, que é o transform.translate. O T é maiúsculo aqui do translate. Eu vou abrir o parênteses e vou criar um vector 3 que vai pegar o valor do lado que ele está indo, ok? Vou multiplicar aqui pela minha velocidade e vou multiplicar aqui pelo delta time e vou passar dois parâmetros 0 aqui para dar certo, para ele movimentar apenas para o lado que a gente estiver querendo, ou para a esquerda ou para a direita, tá bom? Essa velocidade depois eu vou passar aqui com o parâmetro lá no meu Unity, tá bom? Agora que a gente já fez aqui a parte do transform, temos que ir depois das chaves para fazer a transição de animação. Pessoal, um detalhe, como o código é bastante extenso, eu acredito que aí deve ficar um pouco ruim de ver no vídeo, mas eu vou deixar um link aqui na descrição com os códigos para vocês poderem dar uma visualizada melhor, tá bom? Então vamos lá, continuando. Agora eu vou colocar aqui o animator.setFloat, entre parênteses, com aspas duplas, a velocidade com V maiúsculo aqui nesse caso, tá bom? Vírgula, matf, uma função matemática, .abs, input.getAxis horizontal. O que essa linha de código ela está fazendo, pessoal? Esse velocidade aqui com V maiúsculo não é o mesmo velocidade daqui. É o velocidade lá do parâmetro que eu estava utilizando, tá bom? E nesse caso, esse velocidade aqui, ele está pegando o valor do meu horizontal. Corta, cachorro. Então, aqui nós temos o nosso horizontal. Vamos pensar que o nosso horizontal para a direita é um valor positivo maior que 0. E para a esquerda é um valor negativo menor que 0. Isso vai ser passado para o parâmetro de velocidade que a gente criou lá na nossa animação. Ou seja, quando ele for menor, ele vai andar para a esquerda. Quando ele for maior, ele vai andar para a direita. Tá bom? Agora, o que a gente tem que fazer? O nosso personagem ele já vai estar andando para a direita e para a esquerda com esse código. Porém, ele ainda não vai estar virando. Ele vai andar como se ele estivesse andando de costa para a esquerda. A gente precisa melhorar isso. Para melhorar, a gente vai ter que criar um outro void aqui, um outro método, que vai ser o vire. Tá? Esse vire, ele vai fazer justamente o quê? Usar a variável lado direito para virar o nosso player. Então, como que a gente faz?
Primeira coisa, eu vou usar a variável lado direito, diferente do lado direito. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou atribuindo o valor ao contrário. É uma variável do tipo booleano, bool, no caso. A booleana, o que ela significa? Ela recebe ou verdadeiro ou falso, true or false. Então, quando eu coloco esse igual, ponto de exclamação, ele está recebendo o contrário do que ela tem. Isso serve para as variáveis booleanas aqui por enquanto, tá bom? Então, ele vai, se ele tiver lado direito igual a true, ou seja, ele está para o lado direito, e eu mandei ele virar, usamos aqui o método vire, ele vai passar a valer falso e vai virar para o lado esquerdo, ok? Vamos continuar aqui o nosso código. Então, eu vou usar aqui o vector2, novo scale. Estou mudando a escala dele, ou seja, eu estou mudando o nosso personagem, invertendo, new vector2, transform.local scale. Isso aqui são funções próprias do próprio Unity, tá? Aqui a gente está obtendo com transform.local scale.x o valor que meu eixo x vale. O eixo x é da horizontal. Então, para eu inverter ele, eu vou multiplicar por menos 1. Simplesmente isso, ele já vai mudar a posição do nosso player. Vírgula, transform.local scale.y. O y eu não quero mexer, ele não vai mudar, tá? Então eu deixo desse jeito aqui. Caso vocês façam futuramente um jogo e possa vir a teletransportar o nosso personagem e tudo mais, a gente pode, dependendo, pensar em fazer alguma coisa com esse transform.local scale, tá? Daria para fazer alguma coisa legal sobre isso. Agora, para terminar essa função, a gente precisa passar isso para o nosso local scale. Ou seja, transform.local scale vai valer aqui esse novo scale, tá bom? Do tipo vector2. Agora está feito, a gente conseguiu fazer o vire. O que falta? A gente fazer ele virar aqui, tá? Conforme o lado que ele foi. Então eu volto aqui no meu void update e eu vou colocar aqui. Vai ser if input.getAxis horizontal, ou pôr horizontal com H maiúsculo. Se o horizontal for maior que 0 e o lado direito estiver como falso, o que eu tenho que fazer? Virar. Por quê? Vamos imaginar então, se o lado direito estar falso, significa que ele está virado para a esquerda, certo? E se o input getAxis horizontal está maior que 0, significa que ele está apertando para ir para a direita. Então, eu preciso virar. Então, eu vou usar o método vire. Somente isso, tá? Agora, vamos fazer o inverso. Se input.getAxis horizontal for menor que 0 e o lado direito for verdadeiro, ele também tem que virar. Por quê? Ele está menor que 0, significa que ele está indo para a esquerda. E o lado direito está verdadeiro, ou seja, ele está virado para o lado direito. Então, também preciso virar, tá bom? Então, aqui nesse código, a gente usou 3 condicionais. O if é um condicional, né? É o C, para verificar algumas determinadas ações e tomar algumas atitudes no jogo, tá bom? E aqui a gente fez um outro void, um outro método chamado vire, que é o responsável por virar o nosso personagem. Ctrl S para salvar, pode minimizar aqui e voltamos para o Unity. No Unity, o nosso código ele está sendo compilado, tá? Então, se tiver algum erro, ele vai aparecer aqui nessa parte cinza. Caso não tenha algum erro, ele já liberou aqui para mim e eu já posso estar utilizando o meu código. Então, como eu vou adicionar e usar isso no player? Eu clico uma vez no player, eu vou clicar aqui no meu script, segurar o mouse e vou arrastar, vou colocar aqui, ó, acima do meu animator. Pronto, o meu script já está aqui adicionado, tá? Caso tivesse dado algum erro, provavelmente ele já teria mostrado e nem deixaria eu adicionar aqui. Então agora eu vou colocar uma velocidade aqui. A velocidade que eu vou colocar inicial vai ser de 5, tá? Para o nosso player. Poderia colocar outra? Poderia, vai a critério de vocês. Vamos executar e ver como que ele vai ficar com essa velocidade. Aqui no play vocês podem executar o jogo, tá bom? Com o jogo já iniciado, nós podemos agora utilizar as setas para esquerda ou direita ou o A e o D. Vou usar aqui o A e o D, ó, e o nosso player ó,
já está sendo movimentado. Repararam então que a animação ela consegue parar no momento que a gente precisa. Quando a gente começa a andar, ela vai. Ele troca então do idle para o walk bem facilmente, bem tranquilo, certo, pessoal? Pessoal, essa foi a nossa quarta aula de Unity, no qual a gente já usou alguns códigos C# para movimentar e trocar as animações. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Obrigado. Não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos.